Olá, profs, tudo bem? Nesse vídeo eu trago algumas sugestões e algumas reflexões acerca dos momentos de reunião de pais. Pois é, mesmo agora que estamos trabalhando de maneira remota, é muito importante que a gente consiga ter momentos coletivos com as famílias das crianças que a gente está atendendo. Por que eu considero isso importante? Porque a gente precisa, mais do que nunca, trabalhar em parceria. Porque as crianças precisam do auxílio das famílias em casa para fazerem as propostas da escola e assim a gente precisa orientar essas famílias de como fazer essas propostas, de qual é a nossa expectativa mesmo enquanto escola, enquanto professores, do que a gente está enviando para casa para que as crianças façam. A primeira coisa que a gente precisa fazer é então organizar, junto com a nossa coordenação, com a nossa direção, com a equipe gestora da escola, essa pauta do que vai ser conversado com as famílias nesse momento de reunião. Porque é muito importante que a gente tenha definido isso e que a gente possa comunicar no início da reunião quais os assuntos que serão tratados ali. Dessa forma, a gente mantém a atenção das famílias naquilo que a gente quer de fato comunicar. Dica número 2. É muito, mas muito importante que a gente agende um horário não só para o início da reunião, mas também para finalizar e que a gente consiga ao máximo cumprir essa combinação. Por exemplo, se eu falei que a reunião vai ter duração de 1 hora, é fundamental que ela tenha realmente a duração de 1 hora. A sugestão número 3 é que nós tenhamos, durante o momento da reunião, espaços de acolhimento e de conexão entre as famílias. É muito importante que a gente possa ouvi-las, saber como elas estão conseguindo se organizar ou como não estão conseguindo, né? Quais são os seus desafios, quais são as suas angústias, os seus medos com relação às crianças que estão em casa neste momento, né? Então, às vezes, o que para uma família está dando certo, para outra pode não estar, mas de qualquer forma elas podem tentar se ajudar, não é mesmo? E ter a mediação da professora neste momento é muito legal, porque a gente pode trazer um olhar de fora, né, com todo o nosso conhecimento, nossa bagagem pedagógica para poder auxiliar. Né? Lembrando que cada família vai ter a sua realidade, cada família está enfrentando as suas próprias dificuldades nesse momento, então a gente precisa de fato tentar ao máximo acolher e se conectar com essas histórias, com esse momento, com esse contexto que as famílias estão vivenciando agora. Muitas vezes a gente sabe que a gente precisa ajudar os adultos a se organizarem primeiro para depois eles darem conta de organizar e de ajudar as crianças. Então, que tal a gente parar um pouquinho para ouvir como está sendo esse momento também para os pais? Lembrando que a gente precisa tomar bastante cuidado para não julgar, até porque a maioria dos pais não são professores. Então, eles precisam realmente, de fato, muita orientação referente a como fazer as experiências, as propostas da escola. Eles precisam de orientação sobre o desenvolvimento infantil. Então, muitas vezes, a gente tem um conhecimento que os pais não têm. Eles não são nem obrigados, de fato, a ter. Né? Então é importante que a gente possa conversar até para elucidar as dúvidas e tirar algumas angústias das famílias também. A sugestão número 4 é falar realmente sobre assuntos que são específicos de cada uma das faixas etárias com as quais vocês, profs, trabalham. Um assunto que eu considero que essencial, que precisaria estar assim, em todas as pautas de reunião da educação infantil, é sobre como as crianças aprendem. Elas aprendem principalmente pelo brincar. Então, a gente conseguir deixar isso muito claro, evidenciar isso para as famílias, é muito legal, é muito importante, porque vai fazer com que eles realmente valorizem esses momentos do brincar, que eles possam, de fato, serem também observadores e organizadores desse momento do brincar das crianças. E nós, enquanto professores, podemos, sim, orientar, dar dicas, sugerir brincadeiras, sugerir materiais, sugerir como vai organizar esse espaço brincante que as crianças vão ter em casa.
Então, mesmo que a gente já esteja em quarentena há 6 meses, eu tenho certeza que tem algumas famílias que ainda não conseguiram organizar esses espaços para que as crianças possam, de fato, brincar em casa. Então, falar sobre isso eu considero fundamental. Outro exemplo que eu gostaria de dar é assim, se a gente trabalha com a faixa etária dos 2, 3 anos, onde muitas crianças acabam passando pelo processo do desfraude, a gente pode fazer uma reunião de pais para conversar sobre esse momento específico das crianças, né? Provavelmente algumas já passaram por esse processo nesse período de quarentena, outras crianças podem estar iniciando, né? Então é legal a gente poder falar e explicar para as famílias como que acontece, como que elas podem ajudar as crianças, como perceber se a criança de fato está nesse momento, né, para fazer essa retirada de fraldas, enfim. Nós temos o conhecimento e a gente precisa, de alguma maneira, passar essas orientações para as famílias, esse conhecimento para elas também. Outra sugestão é pensar também numa reunião de pais, onde a gente pode sugerir algumas estratégias sobre como estar disponível para as crianças e ajudá-las nas suas descobertas, nas suas aprendizagens. Então, tem muito a ver com o que eu já falei antes, né, da gente poder conversar sobre as diferentes linguagens que as crianças têm, sobre como que elas aprendem, então que aprendem pelo brincar, a gente poder falar sobre momentos específicos do desenvolvimento infantil e ajudar com estratégias que ajudem os pais a entenderem o processo de aprendizagem que as crianças têm nessa faixa etária específica da educação infantil. Então é muito legal a gente pensar, por exemplo, as famílias estão com algumas dificuldades das crianças de se concentrarem durante as propostas online, né? Quando tiver esse momento online ao vivo com as profs. Então, o que elas podem fazer? Que estratégias as famílias podem utilizar para ajudarem as crianças nesse momento? Então, organizar o espaço, criar uma rotina, prever esse momento com as crianças, então, a partir de um relógio, marcando o horário, né? Existem possibilidades, existem estratégias que a gente pode orientar para que as famílias organizem as crianças para esses momentos, por exemplo. E, claro, muito importante, se começar nesse momento que é mais coletivo, se começar a falar de muitas questões individuais, nós, profs, respeitosamente, vamos combinar com essas famílias de marcar um horário individual, que assim a gente vai poder conversar só sobre as demandas dessa criança e desta família. Combinado? Eu acredito também que ter uma reunião de pais é fundamental para a gente firmar mesmo a parceria que está acontecendo entre a escola e as famílias. É fundamental que a gente tenha essa parceria. E caso a gente não tenha conseguido ainda firmar uma parceria efetiva com todas as famílias, a tentativa de trazer quem está mais distante, ela é muito válida e a gente não pode desistir de trazer uma família ou uma criança para perto de nós, mesmo neste momento de forma remota. Acho que fica realmente essa dica de que nós não vamos provavelmente conseguir 100% de parceria, de apoio de todas as famílias, mas se a gente conseguir pelo menos uma, duas que estejam com a gente, isso já é de fato algo muito relevante que a gente precisa valorizar. Finalizando a reunião de pais, acho que é muito importante fazer uma retomada, como se fosse uma ata mesmo, né? Talvez realmente ter alguém junto contigo, né, prof, que possa fazer as anotações, ou tu mesma pode ir fazendo essas anotações no papel, ou mesmo no computador, que a gente possa registrar os combinados que foram feitos nessa reunião, que a gente possa depois até enviar isso para as famílias para reforçar, né, a importância dessa parceria, a importância desses combinados que foram feitos na reunião. Acho que isso é fundamental para a gente, enfim, ter clareza daquilo que foi tratado e daquilo que ainda precisa, talvez, ter um outro momento para falar mais sobre algum assunto, alguma dúvida específica que tenha surgido ali no grupo. E
por último, mas não menos importante, mostre-se disponível para as famílias, para aquelas que precisarem agendar um horário para conversar individualmente contigo, que precisarem de alguma estratégia ou orientação muito específica. E isso não significa, profs, que vocês precisam trabalhar 24 horas por dia. Não é isso que eu estou dizendo. Mostrar-se disponível é colocar-se realmente à disposição para ajudar dentro das suas possibilidades, no seu horário de trabalho, respeitando o final de semana, né, dentro daquilo que realmente é acordado até quando nós estamos presencialmente na escola atendendo as crianças. Essas são as minhas sugestões para uma reunião de pais neste momento de pandemia. Eu espero que elas façam sentido para vocês, assim como fazem sentido para mim. Então depois deixe seu comentário aqui embaixo, me conta quais dessas sugestões você já conseguiu colocar em prática nas suas reuniões. Se você não fez uma reunião de pais ainda, quem sabe você não se motiva a fazê-la após ver esse vídeo. Então, até mais. Beijo!